Olá, sou a professora Elisângela e hoje a nossa aula será sobre o humanismo, certo? E o que foi esse período, professora? Foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou seja, a escola trovadoresca que nós estudamos nas aulas anteriores e o Renascimento que nós ainda vamos estudar. E como o próprio nome já indica, havia a valorização do ser humano, por isso humanismo. E quais são as características? É a transição entre o teocentrismo, ou seja, Deus como centro de todas as coisas, e o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. O cientificismo, o racionalismo, retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, a busca da beleza e da perfeição, e a valorização do corpo humano e das suas emoções. E na literatura, professora, esse período humanista possuía 3 produções literárias principais que mesclavam as características medievais e as modernas. São elas: poesia palaciana, que eram provenientes das cantigas do trovadorismo, porém sem o acompanhamento musical, mas com uma linguagem mais estruturada, mais elaborada, composta por figuras de linguagem, idealismo, sensualidade, métrica, ritmo e expressividade. A prosa humanista era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, de ficção. E o teatro, extremamente importante neste período, era diferente da poesia e da prosa, pois o teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre autos e farsas. Autos são obras de caráter mais voltados a temas religiosos com objetivo moral. Já as farsas são peças cômicas e críticas à sociedade, de um ato só geralmente, com um enredo curtinho e poucas personagens extraídas do próprio cotidiano. Os principais autores: Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Gil Vicente, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, uau! François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Enfim, vamos estudar o humanismo. Qual o contexto da época humanista? O humanismo é um período histórico entre os séculos XIV e XV, ou seja, na transição, como já foi falado, entre a Idade Média e o Renascimento. O surgimento e a ascensão da burguesia mercantil, ou seja, o poder econômico e político dividido com a aristocracia. E quem que era a burguesia, professora? Na Idade Média, natural, o habitante livre de um burgo que gozava de certos privilégios. Então, já não eram mais pertencentes a feudos, eram os comerciantes que estavam começando aí a ter dinheiro e poder político e econômico na época. Já a aristocracia era uma organização sociopolítica, né, já em decadência na época, baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detinham, geralmente por herança, o monopólio e o poder. Então era a parte da nobreza. A maior parte da população europeia de baixa renda começa a abandonar esses feudos e passam a habitar nos burgos, que eram as cidades-estado, principalmente na Itália, onde se praticava o livre comércio. Então, por isso que começaram a ter uma ascensão econômica e política. Como já foi dito, a burguesia passa a investir em cultura, ela passa a ter uma ascensão, algo que até então não era feito pela igreja e pelos grandes soberanos, investimento em cultura. Com o enfraquecimento do poder da igreja sobre a cultura, há uma verdadeira redescoberta de textos e autores da antiguidade clássica greco-latina.
O foco dos humanistas é o ser humano, por isso, humanismo, o que afasta o teocentrismo medieval. Resgata-se assim uma visão antropocêntrica, característica da cultura greco-romana, ou seja, é o ser humano, é o homem no centro de todas as coisas. O imaginário cristão, porém, ainda é uma constante na obra dos artistas da época, como se vê na Divina Comédia, exemplo mais expressivo da manutenção deste imaginário, o cristão. A literatura humanista, ela não tem características completamente definidas, totalmente definidas. Então, o velho e o novo passam a conviver, provocando uma certa tensão que se evidencia nas produções artísticas e culturais da época. Os traços mais marcantes da literatura nesse período é um lento abandono à subordinação até então imposta pela Igreja Católica. Então, é o teocentrismo dando lugar ao antropocentrismo, ao resgate dos padrões clássicos. Com o estudo das obras greco-latinas, surge um olhar mais racional, mais antropocêntrico, o homem, né, sendo aí colocado à base de todas as decisões sobre o mundo, que procura na ciência e não mais em Deus as explicações para os fenômenos naturais, até então, que eram atribuídos a Deus. Assim como no trovadorismo, a literatura humanista ainda circula no ambiente aristocrático das cortes e dos palácios. O objetivo dessa produção, porém, se modifica. Não se trata mais de criar representações literárias de uma determinada ordem social, porque os dias do feudalismo estão chegando ao fim, levando com eles a tradição cavalheiresca e os ideais de subordinação social e amorosa. A literatura agora volta-se para o prazer e para a diversão da aristocracia. Com o interesse cada vez maior da burguesia em ilustrar-se, em retratar-se, este público vai mudar, mas de forma lenta. Essa mudança vai acontecer de forma mais concreta somente no Renascimento, que é a próxima escola literária a ser estudada. Agora, um dado bastante importante. Por volta de 1450, Johann Gutenberg cria a prensa e revoluciona por completo a produção de livros na Europa, fazendo com que a cultura oral comece a perder espaço para a nossa cultura escrita. Essa mudança de contexto de circulação das obras permitirá que os escritores e poetas explorem novos recursos de linguagem que não dependem da oralidade, da memória, fatores a que até então estavam subordinados. Então, a prensa foi um fator bastante importante que aconteceu nesse período para toda a eternidade da literatura. Bem, e para finalizar, eu coloquei esta figura aí, essa imagem, né, do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Por quê? Porque o próprio homem vitruviano é a representação de busca da perfeição e do antropocentrismo humanista. Note que a imagem de um homem perfeitamente alinhado às formas geométricas e no centro está a figura humana, representando o humanismo com características iluministas, o homem no centro das atenções. Então, foi um período de transição entre o teocentrismo e o antropocentrismo renascentista, né? Então, há também um texto, né, que tem aí a descrição deste homem vitruviano. Um palmo é o comprimento de 4 dedos, um pé é o comprimento de 4 palmos, ou seja, há uma simetria perfeita neste desenho, conseguida aí por Leonardo da Vinci, ok? Então, o desenho dele está intimamente relacionado com a filosofia humanista e o conceito de antropocentrismo.
Ambos foram basilares e muito difundidos na época do Renascimento. Tanto no antropocentrismo como na filosofia humanista, temos a retomada do pensamento racional. Nele, o homem torna-se o centro do mundo, em contraposição ao teocentrismo, no qual Deus está no centro do mundo. Então, há aí um apontamento para a filosofia, para o período que seguiria o humanismo, que é o renascentismo, certo? E por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora.